Esse agora vai, gente. Entrou. Peraí que eu vou te mandar o convite, bispo. Aí ele mandou. Peraí que eu vou te mandar, tá? Agora foi, bispo. Acho que agora foi. Agora vai dar certo. Agora foi. É muita vitória, é muita bênção que você tem o senhor tem pra te usar aí, hein? Maravilha. Ai, meu Deus, tá faiscando ainda? Não tá, não. Tá tudo bem. Ó, vamos lá. Então, assim, eu falei assim, esse momento de perca, vamos voltar aqui para pergunta 3 que eu te fiz, né? Esse momento de Certo. perca física que você passa, foi uma perca física, né? Para quem não sabe, você vai comentar um pouco, né? E você teve percas, e como que foi o processo de você entender, você ali, né, no contexto cristão, para você entender tudo que estava acontecendo, e como foi para você entender o seu tudo? Realmente Deus te testou no ar, quem era o seu tudo, né? O que que você tem para dizer a respeito disso que você passou por uma perca, um acesso, um botão de acesso tremendo? Bom, vamos lá. É, Vai assim, recapitulando para você conseguir aí. Agora vai ter que fazer um resumo, um resumão. certo. Como eu passei por esse processo, ali no momento do acidente, desde a hora, para quem não sabe, como a pastora Mayra está falando sobre acerca de uma perca, eu tive um Uhum. acidente de moto em 2021, no dia 18 de abril, e esse acidente ocasionou uma perca do membro inferior direito, e aonde, na hora que eu bati a moto ali, que eu vi a situação que se encontrava, a tíbia da minha perna ali, eu falei assim, não tem como, eu vou perder, eu vou amputar, eu fiquei desesperado. Eu perdi muito sangue, foi algo que começou a acontecer ali, naquele momento ali, Ao bispo entrou, graça e paz. O bispo entrou. maravilha. E foi aonde que aconteceu tanta coisas ali comigo ali, e quando eu cheguei no hospital, eu tava, eu fiquei ali no hospital ali cerca de 10 dias, mas no dia da cirurgia, a anestesista ela demorou para chegar na sala e aquela dor constante. Eles chegaram na sala, começaram a mexer, começaram a fazer a cirurgia. Ali então eles conseguiram me sedar porque eles me deram duas anestesias e não pegava. Anestesiou da cintura para baixo, mas eu não desmaiava. E aí eles Uhum. conseguiram dar o sedativo, eu apaguei. Assim que eu apaguei, que eu me desliguei dali da onde que eu estava, eu fiquei mais de 25 horas apagado. E nessas vinte e Meu cinco Deus. horas, Hugo, acredito que foi uma batalha no mundo espiritual, foi algo travado. Com certeza. Eu acredito que o inimigo tentou sim ceifar a minha vida. Sim. Porque quando eu acordei no leito de CTI, e isso já era na segunda-feira, às 7h30 da noite, quando eu acordei, os médicos olharam para mim ali naquele momento ali e falaram assim para mim, assim, olha, você nasceu de novo. Você tá bem? Como é que você tá? Me perguntaram qual que era meu nome, eu respondi. Me perguntaram se eu sabia que Uhum. dia que era aquele dia. Eu respondi tudo normal. Eu fiquei o tempo todo inconsciente na hora do acidente. Eu desmaiei por conta dos remédios do hospital. Assim que Uhum. eu desmaiei, que eles começaram a fazer a cirurgia, eu entrei em um estado assim de óbito. 68% do meu corpo faleceu. Meu Eu dei Deus. 3 paradas cardíacas, segundo os médicos. Nessas 3 paradas cardíacas, a última eu custei voltar. E nisso eu tinha uma hemorragia muito grande, por conta que a perna estava com uma fratura exposta, tamanha, e saindo muito sangue, jorrando muito sangue. E os médicos dizem, segundo o doutor Edson, da Santa Casa de Franca, um profissional ali, mais de 17 anos, que atua na área da saúde, ele Uhum. disse que ele nunca contemplou algo como aconteceu comigo, porque no momento em que eles estavam fazendo a transfusão do sangue, eles falou que eu precisava de mais ou menos umas 10 bolsas para fazer a transfusão. Das 10 bolsas, eu utilizei apenas 4. Uhum. E ele falou que na quinta bolsa que ele ia fazer a transfusão sobre o meu corpo, não precisou, porque aquela hemorragia estancou
e o meu sangue automaticamente começou a se regenerar. Aquele Meu Deus. sangue que eu tinha perdido parece que começou a restituir sozinho dentro do meu corpo. Glória a Deus. Aí ele Uhum. falou assim, eu não entendo o que foi que aconteceu, não explico. É como se sua alma saísse do seu corpo e nós segurasse ela na unha e colocasse dentro do seu corpo novamente. Aí eu falei para ele, eu falei assim, doutor, eu acredito que Jesus colocou o sangue dele em mim. Eu tenho Glória o a Deus. DNA de Cristo na veia. Glória a Aí Deus. ele olhou para mim e ele disse, se você crê nisso, se você tem uma fé, se você tem algum segmento, alguma religião, se apegue com o teu Deus, porque por nós não conseguimos, em hipótese alguma, te salvar. Foi algo extraordinário. Aí ele, numa primeira instância, ele chamou uma psicóloga que entrou na sala e ela falou assim para mim, assim, ó, eu quero que você se apresente, eu quero que você diga para mim o que você está sentindo. Aí eu falei para ela, eu falei, meu nome é Hugo Cabral, eu estou sentindo excelentemente bem e tá tudo certo. Uhum. Aí ela falou assim, você tem 18 anos? Na época eu tinha 18. Uhum. Aí eu falei, tem 18 anos. Ela falou assim, mas como que tá relacionado a essa perca da sua perna? Eu falei assim, normal. O doutor acabou de sair da sala e falou que estava tudo certo para mim descer a óbito, mas Jesus entrou e cancelou o funeral. Então tá tudo certo. Glória a Deus. Eu vou colocar uma prótese, minha vida vai seguir e a minha vida não vai parar aqui. A Bíblia, quando a Bíblia menciona a respeito de o tudo é Jesus, nessa história de Pedro, eu me apeguei a entender que o tudo na minha vida é Jesus, porque Jesus me olhou como prioridade, me abraçou dentro daquele hospital e não permitiu eu morrer, porque ele tinha uma promessa estabelecida sobre a minha vida ainda. A promessa de Deus ainda estava sobre mim. Muito grande, eu creio. E o que me chamou assim, a atenção, porque, segundo os médicos, eles tinham a opção de colocar uma platina na minha perna. Foi uma decisão tomada pelos meus pais, por familiares. Eu teria que colocar ou uma platina para escapar com a perna intacta, só que a platina, por conta das paradas cardíacas, talvez eu não conseguiria resistir, porque eu já estava 68% em óbito. Faltava 32% para o meu corpo falecer. E ali, no meio daquilo ali, eles optou pela amputação. Aí, conta meu pai, conta os médicos também que contaram para mim, que no momento em que eu estava anestesiado ali, o meu pai, o pastor Cabral, entrou na sala com a carteirinha dele, com a credencial. Ele entrou, os médicos deixaram ele orar, e por um ato profético, um ato de fé que ele fez ali naquele momento, ele ungiu as mãos, colocou as mãos sobre o meu peito e falou assim, Deus, eu estava anestesiado nesse momento, eu estava apagado. Ele falou, Deus, se tudo for correr bem, o Senhor me dá um sinal. Se o Hugo vai sair vivo desse hospital, o Senhor me dá um sinal. Na hora que ele falou isso, eu dei um pulo na maca para cima, eu dei um sorriso, e ali eu apaguei de novo. Os médicos ficaram meio surpreendidos, porque uma pessoa anestesiada, uma pessoa apagada, não tem reação nenhuma. E naquele momento eu reagi. Era um sinal de Deus mostrando que a história não ia acabar ali. Não. A história não era aos 18 anos que seria uma morte precoce de um acidente de moto. Não. A história ia dar continuidade. Aquilo ali foi apenas Era para a honra dele, coisa. né? Sim, o homem talvez olhou e disse assim, um ponto final, mas Jesus disse, não, é vírgula, embaixo vai ter travessão, vai ter comentário, vai ter narração, a história não acabou ainda não, a história vai continuar. E foi aonde que ali eu passei 10 dias, e foram 10 dias assim, que eu tive uma intimidade com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo entrou ali dentro. Isso, eu ia chegar aí também. Deve ter tido, né? Nós vamos chegar lá, mas deve ter passado umas experiências fortes, né? Foi algo assim, extraordinário ali. Foi muito forte o que aconteceu ali dentro. Principalmente num leito de CTI, na onde que eu tava. Foi algo assim, muito lindo que Deus me tocou. Sobrenatural, né? Sobrenatural. Bispo, e assim, o que mais a gente sabe, né? Que o que mais te sustentou a sua fé foi o braço forte do Senhor, né? Nos dias mais difíceis aí que você passou, né? E você citou até a palavra de Pedro. Para mim, assim, você fala, Mayra, essa palavra, para mim, a Bíblia toda, ela fala comigo em todas as áreas, mas esse versículo X, assim,
eu levo ele para minha vida de experiência, de tudo que eu vivi nessa época, né? Porque além do acidente, assim, teve todo um contexto também, né, Bispo? E, assim, um versículo que você lê e você fala, não, esse aqui, quando eu escutar, é um código para mim. Como se fosse um Eu, código. Não que seja, porque código é entre você e Deus, né? Um só como se fosse. eu acredito que seja Salmos 40. Salmos 40. E a Bíblia diz que ele me tirou de um charco de lodo, firmou os meus passos sobre uma rocha, colocou um Glória a novo Deus. cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão que ele é o Senhor. Glória a Então eu Deus. acredito que naquele momento ali, talvez nessa aplicação que o salmista diz, o charco de lodo talvez seja um lamaçal do pecado, mas eu posso dizer ali que foi algo ali que Deus me tirou de dentro de um espírito de morte ali, vamos dizer assim, que eu estava para morrer. E ele colocou meus pés sobre a rocha, firmou e me deu uma nova história novamente para contar. Uhum. Eu vou até puxar esse gancho aqui, porque eu ia colocar essa pergunta mais para o fim, mas já que você já tocou, vou puxar ela para cima. A gente comentou de experiência ali que você teve, que você passou um momento ali forte, né, com o Espírito Santo naquela CTI, porque quem não sabe, com certeza a maioria sabe, o hospital em si, né, Bispo? O hospital, a CTI, principalmente, eu acredito, né? Quartos, assim, lugar CTI, UTI, são lugares de extremamente luta espiritual, né? Sim, É um lugar, assim, que a intercessão, ela é constante, né? Ela é constante. Por quê? Porque ali, né, bispo, o sobrenatural acontece ali fortemente, o batalha, né? Entre vida sim. e morte, né? E o Senhor manda a sua comitiva para nos ajudar, né? Então, assim, puxando aqui esse gancho aqui, eu queria que você compartilhasse se você teve, né, alguma experiência, assim, você fala, Mayra, eu passei por uma experiência muito forte, né, ali, sobrenatural, para as pessoas, se você puder compartilhar com as pessoas uma experiência, uma palavra, uma oração, assim, que você teve que fazer, que você teve que soltar para algo mudar, alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que uma das maiores experiências quando eu estava na CTI, eu fiquei domingo, segunda e na terça no CTI, e aí na terça à noite eu ia receber alta e tinha uma enfermeira, o nome dela é Daniela. Hum. E essa enfermeira, ela falou assim para mim, assim, ó, tá vendo esse rapaz que tá do lado da sua cama? Tinha um rapaz deitado ao lado, um rapaz assim, bem entubado com os aparelhos mesmo. E na época do acidente era o ápice da Covid-19. Aí eu falei assim, sei, o que tem ele? Ela falou assim, ele é crente também, e ele tá aí nessa luta faz 16 anos, vai, vem, vai, vem, e ele nunca melhora. E eu tô acompanhando o processo dele já faz muito tempo. Como estava no ápice da Covid-19, eu falei assim para ela, me coloca próximo dele para me falar com ele. Ela falou assim, você tá num CTI e eu não posso te aproximar dele por conta da Covid. Eu fiquei mais ou menos assim, ela me colocou distância de uns 5 metros dele, e o nome dele é Ricardo, e eu peguei e falei assim para ele, assim, na hora. Eu falei, Ricardo, ele abriu os olhos. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, ó, você crê que Jesus colocou um jovem de 18 anos aqui dentro, só para falar para você que ele te ama e que ele ainda tem um plano e uma obra muito grande na sua vida? Na hora que eu falei para ele, eu vi que a lágrima nos olhos dele rolou e ele balançou a cabeça. Aí eu falei assim, então toma posse, porque Deus é contigo. Aí ele balançou a cabeça e ela me tirou. Ela me tirou e colocou eu no elevador, que nós íamos descer para o quarto andar, que eu ganhei alta para ir para o quarto. E aí, ela chorando ali dentro do elevador, eu falei assim, não tô entendendo, Daniela, o que tá acontecendo? Ela falou assim, ó, eu sou crente e sou afastada da presença de Deus. Meu Deus. Só que tá acabando o meu turno agora e eu vou pra igreja, da onde eu nunca deveria ter saído, me reconciliar com esse Jesus que você serve. Porque nesses 16 anos que o Ricardo tá aqui dentro, o Ricardo não mexe nenhuma parte do corpo, mas quando você perguntou se ele crê, ele balançou a cabeça. Ele voltou a ter movimento porque ele não balança, ele é imobilizado. Meu Deus. Então, tipo assim, foi uma experiência ali que o Espírito Santo me pegou de uma forma assim extraordinária, sobrenatural. Porque eu fui no intuito de pregar para um rapaz que estava acamado, mas alcançou quem estava em pé. E
é sobre isso. Quando nós adentramos sobre essa palavra de Pedro, é algo que me tocou também. Estava sobre quando ele ainda não tinha tido um encontro, ele não tinha unção, não tinha fé para mandar uma enfermidade da sogra embora. Aí a Bíblia diz que Jesus vai até a casa de Pedro, bate na porta de Pedro, que Pedro leva Jesus de um culto da sinagoga para dentro da casa, quem recepciona é a esposa, e a sogra de Pedro está acamada. A sogra de Pedro é alguém, pastora, que foi chamado para os serviços gerais da casa, para fazer algo extraordinário. Mas só que o que me chama a atenção é que ela não tá em condições de fazer, ela está acamada. E já que quem não tem condição de fazer porque está acamada, a mulher que está em pé, ao invés de fazer, que é a esposa de Pedro com excelência, ela não faz. Aí Jesus entra dentro da casa, toca quem está acamado, coloca de pé para começar a fazer de novo. Porque Deus ministrou no meu coração, disse, já que quem está em pé não quer fazer, eu levanto quem está acamado no leito de um hospital e coloco no lugar de quem não quer. Forte. E foi aonde que ali Deus ministrou no meu coração. E 3 dias depois eu pude contemplar outra experiência. Que eu tava Franca sentado... tá em peso aqui, Bispo, te assistindo. Franca tá em peso, chegando aí. Maravilha, ô glória. Eu tive uma experiência de 3 dias depois de estar ali no hospital. Meu pai estava na sala comigo. A enfermeira entrou para me dar um remédio, uma medicação. E quando ela entrou, eu contemplei um espírito, no mundo espiritual mesmo. Sim. Eu olhei assim, eu vi nitidamente como se fosse um espírito da morte. E naquele momento eu senti uma opressão muito grande, um arrepio. E aquilo ali eu comecei a repreender. A enfermeira saiu, eu falei pro meu pai, eu falei assim, ó, tem um espírito da morte no corredor do hospital. E aquilo ali eu falava e arrepiava, e aquela vontade de chorar, aquela fadiga sobre o coração. Isso era 9h32 da noite, quando foi 10h29, mais ou menos. Quando foi 10h29 da noite, eu escutei um choro, um grito bem fundo, vindo do corredor do hospital. A enfermeira retorna para a sala para dar um medicamento para um paciente que estava do meu lado, o senhor Gilermando. E quando ela entrou, eu falei assim, ó, sem querer ser intruso, mas já sendo. Eu escutei um grito no corredor do hospital. O que é esse grito? Ela falou assim, ó, é que o pai de uma paciente acabou de falecer. Então eu contemplei aquilo ali, foi algo assim que no mundo espiritual tem alguém que não crê, mas tem quem crê. É batalha. E é uma Se tá batalha internado, tem que orar, é batalha. Forte mesmo. Deu também contemplar, meu sobrinho há pouco tempo ficou internado, um bebezinho, filho do meu irmão, e ele ficou uns dias internado e por causa de uma dengue, e foi para mais dias. E eu tive uma mensagem do Senhor, é que ele entrega a mensagem, um recado para nós, né? E ele falou, interceda, usou um grande profeta e falou, interceda, porque ali está tendo uma batalha. E realmente, corredores de hospital, existe uma batalha, é um bebê, ele está ali há dias, né? Então ali a gente começou a orar pelo meu sobrinho e graças a Deus você teve alta, mas é o que você está falando. E eu, em visão, eu vi esse espírito que você falou. É muito forte. Eu contemplei aquilo ali e foi assim algo extraordinário. Porque eu jamais imaginei passar por aquilo ali. E eu comecei, aonde que eu comecei a buscar, comecei a orar. As enfermeiras talvez vinham para dar medicamento, elas entravam ali, algumas cantavam louvores comigo, outras falavam, traz uma palavra para mim. E aquilo ali foi algo assim que foi me alimentando para me deixar mais forte. Porque eu poderia olhar para a situação que eu me encontrava ali, que é com a perna amputada, aos 18 anos de idade, e falar assim, eu não quero mais. Eu vou parar aqui, eu não aguento mais, eu vou desistir. Só que nós temos que ter o entendimento que tem coisas que Deus prefere que a gente perde do que nos vê perdido. Tem coisas é aquela que Deus... palavra, né? Com certeza. E às vezes Deus precisou fazer esse reboliço, essa trajetória toda na minha vida para me lapidar e entregar a um propósito daquilo que Ele queria. Então, porque você escutou do coração? Sim. Né? De certa forma, isso me trouxe uma maturidade.
algo que talvez naquela época faltava um pouco. E hoje, aos 22 anos de idade, tipo assim, tem aquelas coisas que no meio do caminho a gente percorre e que talvez a Pra gente mim, diz, você é um grande, gente, 22 anos, pensa, um milagre. Eu tô com 34, sou velha já, pensa. Mas assim, um milagre, um milagre. Pra mim, você é mais do que um milagre, né? O Senhor fez amém. a obra lindamente, mas prossiga. Eu acho que quando Deus ele tem certos tipos de coisas assim que ele faz nas nossas vidas, que ele nos forja no fogo, Sim. ele nos dá batalhas para melhores soldados. E eu aprendi que no meio de tudo isso, só de eu estar vivo, só de eu estar respirando, a gente temos que ser grato. Tem. Nós temos que dar graças e ter gratidão ao Senhor o tempo todo. Essa semana eu estive em São Paulo em competição e eu estava no saguão do hotel. Eu saí para fora, conversei com um rapaz que era morador de rua e ele me liberou uma palavra que eu vou levar isso pro resto da minha vida e envolve sobre gratidão. Já fala que Porque nós já anota, nós é da caneta, nós já anota tudo. ele disse assim para mim assim que lembra quando Jesus ele faz a multiplicação ali de pães e peixes? Uhum. A multidão é 40 mil pessoas. Isso aí só homem, fora mulheres e crianças. Ele pega 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o céu e diz, Pai, eu dou graças. E ele parte. A gratidão que Jesus tem para com aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão de 40 mil. Forte. Uhum. Porque às vezes tudo que nós precisamos na nossa vida é ser grato. Porque a gratidão, ela desbloqueia uma abundância de vida. E vira muito, né, Bispo? Com certeza. Quando a gratidão ela vem algo sobre nossos corações e nós conseguimos ser grato, porque quando nós somos gratos, algo no mundo espiritual é desbloqueado, é destravado na nossa vida. Verdade. Então foi algo assim que me marcou, que a gratidão desbloqueia a abundância de vida sobre nós. Deixa eu ler aqui um pouco, ó. O pessoal tá comentando com você aqui, ó. Pastora Daísa. Glória a Deus. Pastor Com Daniel certeza, Silveira. pastora Daís, nós somos sobreviventes. Maravilha. Somos sobreviventes. Evangelista, né? Glória. Muitas pessoas comentando. Letícia, graça e paz. Bispo, vamos lá então. Então, eu pulei aqui, né? Eu queria saber alguma experiência, porque sempre tem, né? As experiências sobrenaturais. Era óbvio que Deus iria permitir você passar, né? Para você testemunhar, né? Porque é muito fácil dar nome. Eu acho interessante voltar nisso e dizer, porque a gente tem falado, batido nessa tecla, né? As pessoas, elas querem muito um motivo, né? Não, mas ele foi livrado por tal remédio, um exemplo. Ele foi livrado por isso, por aquilo. Não, porque o Deus vive, pôs a mão e não deixou, né? Com certeza. E não tem argumento, não tem o que falar. Foi Deus e acabou. Você não tem, né? E tem pessoas que dormindo Deus leva. Exatamente. Então não tem motivo. Ele é o dono da vida e da morte. E as pessoas, eu entendo quem precisa de um motivo, né, Bispo? Eu preciso saber do motivo pelo qual, de repente, nós estamos falando aqui, tem pessoas que perdeu alguém, tem pessoas que estão passando, mas assim, Deus não precisa de motivo, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, né? Na hora dele. Sim. Então, com certeza você passar, ele permite a gente passar algumas situações, sim, na nossa vida, é necessária, né? É muito necessário. Eu queria também aqui agora, voltando aqui, né, que fui para baixo, muitas pessoas, aqui já falando das pessoas hoje, coloca o tudo que você disse como Deus no lugar o tudo no lugar de Deus e vice-versa. E o que é isso? Elas colocam em bens, né, em status, relacionamentos, em pessoas. Você chegou até a comentar comigo. E aí eu queria te dizer, o que você tem para dizer para essas pessoas? Porque assim, quando o nosso coração, você disse até eu creio aqui que você já até deixou claro. Quando o nosso coração, você disse no início, mas a gente fechou a live, quando o nosso coração está preso no peixe e não em Jesus. Entendeu? O que você tem para dizer para essas pessoas? Muitas coisas, né? Vamos lá. Quando as pessoas elas se prendem, como eu disse no começo da live, mas nós fechamos aí. Sim, a gente fechou. Quando as pessoas se prendem no peixe e esquecem que o tudo é Jesus,
ela se torna uma presa vulnerável para Satanás. Satanás, ele tem uma legalidade de trabalhar. Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, meu carro é tudo para mim, minha casa é tudo para mim, a fulano é tudo para mim. Mas tudo isso é passageiro. O carro passa, a casa, com o tempo, vai ficando velha, vai passar também. Aquela pessoa que você se prendeu, ela morre também, se esvai. E se o diabo vê que o seu tudo é isso, e você se prende a isso, ele retirar, você é uma presa fácil para cair. Sim. Você é uma presa fácil para retroceder, para desmoronar. Sim. É por isso que é interessante ressaltar, Paulo, quando ele escreve à igreja de Gálatas, capítulo 5, ele escreve dizendo assim, estáis, pois, preso na liberdade, com que Cristo vos libertou. E não tornai-vos de novo meter debaixo do jugo da servidão. Quando a gente olha para esse versículo 1, estáis, pois, firme na liberdade. Olha que coisa mais contraditória. Sim. Estar firme, a palavra firme significa estar preso a algo. É quando eu me prendo em algo. Só que o apóstolo Paulo coloca uma vírgula e coloca assim, ó, está preso, está firme, está preso na liberdade. Como que eu me prenda a algo que eu estou livre? A pergunta é essa. Quando eu me prendo a coisas de bens materiais, eu me torno presa fácil para Satanás. Sim. Mas esse estar firme aqui, estar preso na liberdade, essa liberdade que Paulo está falando, é Cristo. Com que Cristo vos libertou. Porque a Bíblia diz que quando Jesus está pregando, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. E o caminho, eu falo assim, eu costumo dizer isso, ele fala assim, tem um motivo para ele ter falado, né, Bispo? Eu ainda falei semana passada, eu sou o caminho. Se eu sou o caminho, tem um motivo. Não tem outro. Sim. Né? Com certeza. Todo caminho que não seja o dele é errado. Toda verdade que não seja dentro da dele é mentira. E toda vida que não seja dentro da dele é morte entre pecados e delitos. Uhum. E é interessante falar que quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz eu sou o caminho e verdade. Lá na frente Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó, conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ela vos libertará. Então quer dizer que a verdade me liberta. E se eu sou liberto e estou preso em uma liberdade, eu estou preso a Cristo. Porque estar preso a Cristo é uma obra de amor. E quando eu me prendo a Ele e meu tudo é Ele, o peixe na minha vida já não tem mais importância. Porque eu sei que aquele peixe que passou, se Jesus levou, ele se encarrega em trazer novos peixes melhores do que aquele na minha vida. Entendeu? Bispo, e assim, essas pessoas... Só que a gente entende, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim, né? Quando eu passei por um processo de perca, eu não sabia, mas o meu tudo era a pessoa, era o meu filho, né? Uhum. Então, assim, não, e era, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas toda mãe pensa assim, né? Toda mãe ama de um... Deus entende seu amor. Mas ali, eu lembro que eu dizia assim, não, isso aqui só pode ser, não é comigo. O negócio é que isso aqui tá acontecendo por algum... Eu cantava na igreja, recém-convertida. Isso aqui é alguma coisa acontecendo com alguém à minha volta. Família, mas não é comigo. Mas o negócio era comigo, entendeu? O botão de acesso era comigo, né? Então eu costumo dizer assim, que Deus, a gente tem esse botão de acesso. Quando Ele quer acessar você, eu tenho certeza que aí na sua casa, onde você estiver, quando Ele quer te acessar, Ele vai lá no profundo e te acessa, de onde Ele te tirou. Você nunca esquece de onde Ele te tirou. Certeza. E é importante, né, Bispo, não esquecer. E assim, para nós aqui, estamos quase concluindo aqui, né? Você também tem seus horários, mas fechou abril. Não, fique em paz. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Que palavra que você... Um conselho, primeiramente, né? Que você deixa pro pessoal. Uma palavra, algo assim que o Espírito Santo... Que no decorrer da nossa conversa, que o Espírito Santo falou com você. Comigo ele falou muito, né? Mas, assim, com certeza nós sabemos que a sua história, ela é muito mais
muito, muito mais do que você disse. Mas o nosso tempo aqui, ele é reduzido, né? A gente não tem muito tempo. Mas assim, você conseguiu resumir bastante, né, dela para nós. E o que eu quero ressaltar aqui para quem está ouvindo, que chegou atravessado, né, assim, às vezes não entendeu muito bem, é que você é um grande milagre. Você mesmo, eu até fiz a chamada, ficou muito bonita, eu chorei muito com aquela chamada. Chorei mais com a chamada do que tudo. Chorei muito com a chamada, porque eu vi ali uma pessoa, eu vi um milagre tão grande, sabe? Você ali naquela imagem de primeiro lugar ali no atleta, né? Você também, Atletismo. vamos sei explicar, é. Aí é por aí. Aí eu achei Isso. lindo você ali em primeiro lugar, né? Pensa, tem a gente, põe a gente para correr com, pensa, já não funciona. Então, assim, eu falei, gente, comecei a chorar. Eu falei, Deus, que coisa mais linda que o senhor fez na vida do Bispo Hugo, né? Realmente é propósito, né? Deus tem algo lindo na sua vida, na vida da sua esposa. E o Senhor te deu, não vamos deixar de falar, ela até comentou aqui, a pastora Bruna, bênção de Deus, né? A Maravilha. sua esposa te deu uma filhinha linda, nós oramos muito para essa princesa também, né? Sim, sim. E ela é uma bênção, a gente vê, acompanha um pouco, não consigo acompanhar muito, né? Uma correria, dando aula agora, pensa, uma correria. Olha que benção. E é uma bênção de Deus, né? E assim, eu fiquei muito emocionada com a chamada e o que Deus fez na sua vida. E por isso que eu frisei aqui na pergunta, se eu tenho certeza absoluta que esse processo, os seus pais, né, bispo, a gente não comentou, mas os seus pais, eles foram pilares, né, fortes para você, né? Sim. Pilares fortes de não só eles, né, como a intercessão toda, a igreja toda, né? Muitas pessoas intercedendo. Por quê? Porque você passou por algo que se fosse outras pessoas, meu Deus. E olha bem, por muito pouco, é o que Deus fala pra mim aqui. Por muito pouco, larga tudo. Mas você tem noção do que é isso? É muito forte, né? Vale ressaltar, como a senhora falou agora, o importante também, o que assim que teve ali me dando força, foi uma base familiar, uma família que teve comigo. Como a senhora falou, os meus pais, a minha esposa. Aí ela tá Na comentando aqui, época, ó. Somos muito abençoados por Deus. Ela é uma bênção, gente. Pastora Bruna, ó. maravilha, é uma benção de Deus, grande mulher de Deus. Eu tive ali assim um respaldo ali de ter ela do meu lado, uma pessoa assim que é um auxiliador, uma base no ministério muito grande, me ajudou muito desde quando eu estava acamado, porque para quem não sabe também, igual eu estou contando assim resumidamente, mas eu fiquei ali durante uns 5 meses dependente, porque eu amputei Sua uma esposa perna, foi mas um na grande outra eu rompi os pilar também, né, ligamentos. Bispo? A pastora Bruna foi um grande pilar, né? Foi. Eu rompi os ligamentos da outra perna, da perna esquerda, e a minha perna ela ficou engessada. Então, pensa, faltando uma perna, a outra engessada, andar de que jeito? Aí quando eu queria ficar em pé, juntava a minha esposa, o meu pai, eles me colocavam em pé e ali eu ficava em pé uns 15 minutos, contando que o médico falou assim, ó, você vai andar só daqui 2 anos, dentro de 15 dias eu tava andando, para a glória de Deus. Sim. Então ali aquele apoio familiar, aquele incentivo de não, você vai conseguir, vai dar certo. Vamos protetizar, vamos fazer vaquinha, vai dar tudo certo. Eu lembro Franca, essa época, lembro. Nossa, comoveu, né? Deu na TV, né? Até sim, deu consegui na postar um TV. pouco. Uhum. Deu na TV. Franca foi uma cidade muito abençoada. Um pessoal de um coração muito, muito lindo, muito maravilhoso. Pessoal que me ajudou demais. Todo mundo se propôs a ajudar, todo mundo se propôs a compartilhar, a contribuir. E Deus foi fazendo um extraordinário. Aí Deus usou pessoas da cidade de Campinas para me abençoar também na época, onde eu comecei a andar. Inclusive, esses dias agora, com algumas lembranças na linha do tempo do Facebook, eu estava relembrando e vendo como Deus é bom, né? Como Deus É. levanta pessoas no momento certo, na hora certa. E são pessoas que sempre Deus traz para ser pilares, para ser alicerce do nosso ministério. É o que nos fortalece. Então, tipo Bispo, assim, vale... você tá falando aí, Deus tá falando aqui comigo, né? Você falou pra mim que tava em São Paulo, tá me voltando aqui. E você encontrou uma pessoa e essa pessoa falou da gratidão, né? Com você, não foi? Sim, E é tão forte que ouvindo você falar, não precisa nem de muito, né?
Não precisa nem de ouvir muito, assim. Mas o que que Deus fez na sua vida, assim, e nós reclamamos de tão pouco, É, né? É assim, sabe aquela palavra, assim, você já deve ter ouvido, nossa, eu não vou nem tomar banho para não arder? De tanto que sabe? De tanto que arde, né? Porque o Senhor tá falando com nós de uma forma, às vezes a gente reclama por coisa tão pequena. E você é uma grande superação em Deus, né? Então, assim, ele tá falando tremendamente comigo, né? Acredito que com muitas pessoas, né? Porque a gratidão, ela é algo assim que... E a ingratidão, ela te arrasa, ela te arrebenta, né? E a gratidão, ela é tudo pra nós, né, também. sim, É com muito forte. Você tá certeza. falando aí, ele tá ressaltando sobre a gratidão comigo, tá vendo? É assim, 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 né? Pode continuar. Todo tempo nós temos que dar graça, porque se não fosse Deus, é viver literalmente o sentido da palavra. A graça nos alcançou. Hum, com E essa certeza. graça, não, essa graça que nos alcança todos os dias. Um imperfeito como nós. O único que foi perfeito, que podia nos julgar, que podia nos sentenciar, ele morreu para que esse imperfeito aqui pudesse sobreviver. Essa graça que nos alcançou não foi de graça, teve um preço. Não. Uhum. Mas a graça que todo dia nos alcança, nós temos que externar ela todos os dias para Deus. Se nem aquela Gratidão. palavra. Se nem é seu único filho poupou, né, Bispo? Sim, Quando eu lembro, quando o Heitor faleceu, eu falava a gente pergunta por que eu tô cantando, tô fazendo, né? E por que não você? Por que não você? sim. Entendeu? Porque ele fez, o que ele fez para sempre vai ser pouco, né? Então, assim, é muito forte o seu testemunho. É claro que a gente resumiu aqui. E eu queria que você deixasse assim, de repente tem pessoas aqui que não tá passando exatamente o que você passou, não tá passando perca, mas às vezes a pessoa tá depressiva, né, Bispo? A pessoa tá passando porque a gente não... Existe várias percas, não só, né? Então, assim, para quem tá nos assistindo, né, e talvez, assim, tá sentindo... Acabou, porque você sentiu isso. Agora, acabou. Teve esses momentos, né? O que que você tem para dizer assim para essas pessoas que a gente, baseado na sua história, que é tremenda? O que eu tenho para falar para elas é o seguinte: a Bíblia nos fala em João capítulo 11 que Marta e Maria iam enfrentar um luto do seu irmão Lázaro. E a Bíblia diz que Marta, ela manda um mensageiro chamar a Jesus. Eles estão localizados ali na aldeia de Betânia e Jesus está em Jerusalém fazendo uma obra missionária. E o interessante é que quando Jesus está nessa obra missionária, eles passam por um período ali de vale, que quando ele sai para poder chamar Jesus, a Bíblia diz assim que o Lázaro que está doente dentro da casa morre. E o que eu tenho para falar para pessoas que estão nos assistindo aqui agora é o seguinte: tem certos tipos de adversidades que vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família, alguns problemas que você vai enfrentar que vêm para te gerar um posicionamento. Porque se Lázaro não fica enfermo, o mensageiro não sai para buscar Jesus. Tem hora que a enfermidade chega para nos fazer um posicionamento de sair de dentro de casa para buscar Jesus. Uma Mas depressão, né? sim, mas você percebe que quando ele sai para buscar Jesus, a enfermidade que está em Lázaro mata, Lázaro morre. Aí ele chega no culto para buscar Jesus e fala assim: ó, Jesus, sabe aquele que o senhor falou que ama? Quem falou de amor foi o senhor. Aquele que o senhor falou que ama demais, está enfermo. Jesus, ele tem um amor por Lázaro, mas Jesus Sim. tem um cronograma, um tempo cronológico na cabeça dele, que Deus talvez está falando para ele: por mais que você queira, agora não é hora ainda de ir. É só Jesus. É desse jeito. Aí Jesus olha para ele e diz assim: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus Pai que está no céu. O mensageiro vai para o culto, esperando que Jesus vai para dentro da casa, mas ele só recebe uma garantia: não vai ter morte, vai ter glória. Quando ele chega dentro da casa, o cenário é de quê? De morte. Porque Deus, ele sempre nos faz promessa que nunca vai condizer com a realidade que nós vivemos. Nunca vai. Nunca. A promessa que Deus nos entrega hoje, talvez é essa:
eu vou te fazer ir lá na América, tu vai pregar nos Estados Unidos, mas a sua realidade, talvez você mora em periferia e fala, Senhor, não tem nem passaporte. Tem Como nem é que eu vou chinelo no pé viajar? direito, né? Como é... Como é que eu vou? Alguns olham e Como falam é que assim, vai ó, soprar o quê? Deus vai te vestir com as melhores roupas, os melhores ternos, os Exatamente. melhores sapatos, Christian Louboutin, Louis Vuitton, aí você olha pro seu pé, você tá de Havaianas. Meu pai. Uhum. A promessa não condiz com a realidade, pastora. Não condiz. E quando a promessa não condiz com a realidade, alguém que recebe promessa dentro de um culto cheio do Espírito Santo, às vezes engole a promessa, e a promessa é, não tem morte, tem glória, mas engoliu a promessa, porque alguém Sangue dentro da meu. casa contemplou morte. É isso. E quando Pode. alguém contemplou morte, a pessoa teve que engolir mensagem. E sabe o que é interessante? É que passaram-se 3 dias, Jesus não chegou, no quarto Chegou. dia, porque 3 dias para o judeu é a esperança de que alguém vai ressuscitar. Quando a esperança do judeu acabou, Jesus chegou Ele quebra o dizendo, se a tua protocolo e vai esperança no acaba, a minha quarto. vem. Fala assim, ele Entendeu? quebra o protocolo e vai no quarto. Com certeza. Quando ele chega, alguém diz assim, se o senhor tivesse chegado antes, meu irmão não estava sepultado. E aí é onde que eu quero entrar, com pessoas que talvez estão enfrentando uma depressão. Um período, né? Um período de depressão. As doenças que mais pegam o século, hoje em dia, É emocional. depressão, Mental, estresse né? e ansiedade. Isso. São doenças psicossomáticas Isso. que estão tomando há cerca de um século, que estão mexendo com a cabeça das pessoas. E é tão, assim, é tão notório como isso mexe, que Jesus fala assim, me direciona ao túmulo. Aí Marta fala assim, pra quê? Morreu faz 4 dias. Já cheira mal. Mas é interessante que o túmulo está fechado. Quando nós vamos no cemitério e o túmulo é aberto, vem aquele mau cheiro. Vem aquele cheiro desagradável. Mas túmulo fechado não cheira mal. Não tem cheiro ruim. Só que a batalha se tornou tão psicológica que na cabeça dela tá dizendo cheira mal, mas ela não tá sentindo nenhum cheiro. E tá dizendo que o cheiro tá ruim. O primeiro passo que Deus quer tratar com Marta é primeiro mexer no psicológico dela. Tratar no psicológico. Que é Ansiosa demais. onde entra as doenças psicossomáticas. A depressão são traumas do passado. O estresse são excessos do presente. E a ansiedade são excessos do futuro. E é interessante... Pode falar. Pode falar. Eu tô falando assim, hoje mesmo, né, na hora que eu tava fazendo trabalho, eu li uma frase, uma palavra. E aquela palavra, ela puxa um gatilho. Como é o mental seu, né? Ela te puxa lá atrás. Uma palavra, né? O que que é o que você tá falando aí? O que que é o mental da pessoa, né? Como que você, às vezes, de repente, as pessoas pensam que tá curada de algo. Não é o meu caso, eu tô falando, mas eu falo assim, gente, eu lembrei de coisa que... Uma palavra, sabe? Foi um gatilho, né? Então, as pessoas têm que vigiar com isso também, né? Sim, Não demais. gatilho que te faz mal, entendeu? Com Tipo certeza. assim, se eu sei que aquilo ali é um veneno, eu tenho que ficar longe da aparência do mal, né? Eu tenho que ficar distante. Com Porque certeza. aquilo ali vai me tornar um gatilho e não vai dar certo, Aquilo que te né? faz retroceder, que te faz pecar, você tem que arrancar fora. Sim. É a palavra que eu tinha te falado, né? Mas mais antes. Mas esses dias a gente até fez uma live, não sei se você viu, com a terapeuta cristã Paula Careta. Ela tá aqui, eu acho, ainda ela tá aqui. E ela falou das feridas emocionais. Ela comentou das feridas emocionais. E foi benção também a live. E como tem pessoas feridas, sabe? E quem tá ferido, fere, né, Bispo? Quem tá ferido, fere. E você aí, eu vou te falar, você tinha tudo pra mandar todo mundo sumir de perto de você. Sumir. Não é? Pelo que você tá passando. Porque pessoas por pouca coisa mandam sumir de perto. E você passou um grande deserto, mas ficou, o seu braço forte foi Deus, né? Então, assim, ele te segurou mesmo, ele te sustentou mesmo. Ele falou, não, o milagre aqui sou eu, é a glória é minha. Verdadeiramente, a glória e a honra é minha, não é do homem, né? Sim, com certeza. Então, assim, as pessoas, igual você tá falando de depressão,
A gente está no Setembro Amarelo, está terminando, né? E eles estão pautando muito sobre isso, sobre essas doenças emocionais, né? E o que a gente pode fazer, não é só um mês, eu costumo dizer, gente, não é só setembro que a gente trata o tempo inteiro, né? Mas, assim, a depressão, nunca mais eu vou conseguir ter a mesma unção. Eu caí. Nunca mais vou conseguir ter a mesma unção. Nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa. Lógico que vai. Lógico que vai. Deus não tá preocupado, né, Bispo, com a opinião do outro. Deus está preocupado com você, com a sua salvação. Não é verdade? Com certeza. E vale lembrar sobre a depressão, que talvez é tratado somente em algumas determinadas épocas do ano, né? E isso a gente temos que tratar todos os dias. Todo dia. Como eu disse, depressão é trauma de coisas que aconteceram no seu passado, que te traumatiza e que você trouxe para o seu presente. Uhum. Não curou. A Bíblia nunca falou sobre depressão, estresse ou ansiedade, não. Mas a Bíblia falou de um Jesus que cura depressão, estresse e ansiedade. A Bíblia falou que Jesus, ele é o Deus do ontem. Se ele é o Deus do ontem, ele cura a depressão. Ele é o Deus do passado. Se ele é o Deus, ele cura o estresse. E se ele é o Deus do futuro, do amanhã, ele também cura essa ansiedade. Sim. Por isso que diz, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades. Então, quando a gente lança algo sobre ele, depositamos a fé em Cristo Jesus, esse mal desse século que impera, ele cai por terra. Porque hoje em dia, tem muita pessoa que tem uma unção excelente, mas como você disse, porque eu passei por isso, eu jamais vou conseguir me reerguer novamente. Não é sobre isso. Não. Porque quando nós entramos nesse estado de dizer eu não vou mais conseguir, entra um estado de mediocridade espiritual sobre nós. E tem pessoas, né? E tem pessoas, Bispo, é muito legal pontuar isso que você está falando, que você bate o olho nela, você sabe que o que ela está vivendo é momentâneo. Sim. Porque ela está no lugar errado, com as pessoas erradas, mas Deus tem uma grande obra na vida daquela pessoa. Você fala, gente, se ela soubesse, não vai permanecer ali muito tempo. Deus vai fazer a obra, né? É aonde que entra o estado de mediocridade. Porque aonde a mediocridade impera, a excelência não consegue ser destaque. Mas quando nós entendemos o lugar aonde que Deus precisa nos gerar, nos forjar, nós voltamos para o princípio do centro da vontade dele, nós não saímos nunca mais. Aí a boa obra é cumprida sobre nós. Nunca mais. Eu tenho certeza que diante do que você passou, é o que você está falando aí. Diante do que você passou, você fala, meu Deus, se tem uma coisa que eu não vou esquecer, é de onde eu saí. Com certeza. Não é verdade? Não vou esquecer. Porque é muito forte, né? O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? E quando ele quer nos lembrar, sabe? Quando a gente deixa assim, muitas vezes, muitas pessoas de repente estão assistindo e falam assim, ô bispo, eu não tô com força de orar mais, eu não tenho força. Acontece. Eu não sou o mesmo mais, eu tô sem força de orar. Para mim, eu acho que não tem jeito mais, eu cansei, é o que você tá falando aí. É espiritual, mas Deus, eu tenho batido nessa tecla, bispo, o alinhamento, né? É corpo, alma, espírito e o mental. Tem que estar alinhado. Entendeu? Sim. Não adianta só o espírito, não adianta. Tem que ter os três alinhados. Né? Com certeza. Né? Então, assim, ele quer esse alinhamento. E você sabe que tá chegando esse alinhamento. E Deus quer mais e mais de nós esse alinhamento, né? Amém. Né? Então, assim, ele quer alinhamento. Eu falo, né? Eu não gosto muito de usar a palavra, usei muito já, mas hoje eu aprendi, eu não uso muito mais a palavra. As pessoas às vezes usam o termo a pessoa está sendo tratada. Eu falo que a pessoa está sendo alinhada. É muito mais bonito, né? A pessoa está sendo alinhada. Não, peraí. Tinha coisa desalinhada ali. Deus está alinhando. Pronto. A gente precisa desse alinhamento, bispo. Você, todo dia, de glória em glória. Ninguém aqui é santo, não. Todo mundo precisa de alinhamento, todo dia, né? É um bate-papo, assim. A gente é na humildade, porque é de glória em glória, né?
E ninguém, se não me toque, não subiu ao Pai, não é isso? Nós aprendemos isso. Então, assim, não é assim. A gente é de glória em glória. Todo dia você erra, você acerta, você erra, você acerta. E a gente está aqui não é para julgar, né? A gente não vai imitar as práticas, mas a gente vai abençoar a pessoa e a gente vai orar por ela, sim. E a gente vai, claro, aonde o Senhor permitir. Mas, assim, a gente não está aqui para julgar a pessoa. A gente está aqui para não imitar as práticas que não é para ser feita. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante pontuar, né, para quem está nos assistindo, que tá chegando agora, eu tô vendo que chegou gente recente. Você passou por uma grande crise na sua vida. Eu acho seu testemunho muito forte. Para mim, é um dos testemunhos, todos são histórias marcantes. Mas assim, o seu testemunho, para mim, ele foi muito forte. Por quê? Eu não sei se você lembra, mas você já estava com a pastora Bruna. Na época, ela era missionária, eu não lembro. Há uns anos atrás, antes do seu acidente, eu tive um sonho. Eu morava lá perto lá aí também. E aí, quando eu sonhei, bispo, eu sonhei que um tiro, eu lembro direitinho, era à noite, e eu via seu rosto num banner escrito luto. Bispo, não era bispo, não, na época, era o Cabral, eu via seu nome, eu não lembro o que era. E eu via luto, eu comentei, minha prima, se ela estiver na live, ela vai lembrar, a pastora da Isa. E eu via luto, e eu via, no sonho, eu vi um tiro. O tiro, ele ia pra cima, e quando ele caía pra baixo, caía em você. E aí a Bruninha, que é a pastora Bruna, vinha gritando, e eu acordei. Eu lembro, eu nunca vou esquecer esse sonho. E passou poucos dias, ocorreu esse acidente. Aí ela falando, ela lembra, eu contei pra ela. Eu falei, Daísa, eu sonhei com o bispo, que coisa, né? Foi fortíssimo. Eu vi até o luto. O luto. E no sonho, eu falei, misericórdia, mas não, aí você sofreu um acidente e Deus te deu o livramento. Foi o livramento, né? Então, assim, eu sou Glória a coração Deus. muito grato hoje você estar aqui podendo testemunhar essa vitória, né? Deus é bom. Todo Então, tempo. assim, eu queria agora, para nós finalizar, bispo, o nosso horário aqui deu já, né? Já até passou. Que você deixasse uma oração, uma palavra também para as pessoas, né? Que está necessitando estar aqui, não é à toa, está tendo oração. Amém. Amém? Vamos orar. Antes de terminar, mais uma vez eu quero aqui agradecer por esse carinho, por esse convite. Que Deus abençoe grandemente Amém. a vida da senhora, de toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus ele possa abençoar de uma forma extraordinária, Amém. de uma forma muito grande, todo o seu ministério. Que eu vejo que Deus tem feito grandes coisas e, como você disse, está dando aula agora. Parabéns, que Deus continue abençoando. Amém? Amém. E para todos esses que estão nos assistindo, nunca desista. Jesus ele tem um plano na sua vida. Ele tem algo extraordinário para tratar com vocês dia após dia. A promessa ela nunca vai condizer com a sua realidade mesmo, mas é normal. Quando Deus ele quer fazer, ele te tira de lugares desfavoráveis e te coloca no centro da vontade dele. Sim. Às vezes vai ter algumas mesas que você vai sentar, que você vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Mas faz parte do processo de Deus sobre a sua vida. Glória Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode, que nos acompanha agora, leve seu pensamento aos céus, em nome de Jesus. Sim. Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti agora. Nós apresentamos, Senhor, a cada vida, cada alma que nos acompanhou durante esse período, meu Pai, desse programa abençoado, dessa live profética do FogoCast. Que o Senhor venha, Senhor, abençoando cada casa, cada família que vem nos acompanhando, que esteve aqui nesse período. Que, de certa forma, cada palavra que foi entoada das nossas bocas, meu Pai, possa ir ao encontro do coração dessas pessoas. Meu Deus, operando de uma forma extraordinária. Se tem pessoas que, porventura, se encontram feridas, se encontram tristes, com o coração dilacerado,
Eu profetizo nesse momento cura. Senhor, que o Senhor adentre uma cura interior sobre esta pessoa e que o teu Espírito Santo, doce Consolador, venha transformando, consolando, exortando, edificando o coração desta pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, meu Pai, a cada ouvinte que ouviu a palavra, a cada telespectador que esteve aqui, que o Senhor opere algo extraordinário. E que daqui, Senhor, até o fim desta semana, esta pessoa ela seja, meu Pai, impactada pela glória que o Senhor há de reservar e preparar sobre a casa, sobre toda a família dela, em nome do Senhor Jesus. Cumpra sobre nós, meu Pai, a tua boa obra. É o que nós clamamos, Senhor, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muita gente precisava, eu senti que muita gente precisava ouvir essa oração. Amém. Glória a Deus. Bispo, queria te agradecer a pastora Bruna, mais uma vez, né? Eu Amém. sei que aí você tirou um tempinho, foi corrido essa semana para você, né? Queria agradecer. E para mim é uma honra muito grande, para mim é lindo o que Jesus fez na sua vida. E ter você aqui com a sua família hoje testemunhando, para mim, eu coloquei ainda a fotinha de vocês lá. Porque além disso, gente, Deus presenteou ele com uma linda família, né? Uma bebezinha, uma esposa abençoada. Então, assim, eu profetizo só bênçãos sobre medida nesse novo ano aí na vida de vocês. E o que ficou para trás, ficou para trás. E somente bênçãos está chegando aí na sua vida. Receba em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Agradeço vocês, agradeço a todos que ficaram, tiveram paciência. É assim mesmo, gente. Vou deixar salva. Depois vocês compartilhem, gente. Muita gente precisando ouvir, né? De repente reclama por coisa tão pouca. E quando você ouve um testemunho desse, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha existência? Né? Não é verdade? Então, muito obrigada. Vou deixar salva aqui. Vou deixar você como colaboradora aqui também, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, todos. Boa tarde. Viu? Amém. Boa tarde. Deus abençoe. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.